pessoal, tudo bom? Cláudia Cury do canal Mrs Crochê. Hoje eu quero ensinar vocês essa corujinha que eu utilizo para apoio das minhas agulhas, mas uma outra ideia legal é fazer chaveiro, colocando aquela argolinha aqui, numa das orelhinhas da coruja, enfeite para carro também, fazendo a alça para o retrovisor do carro. Enfeite de Natal, eu até comecei a fazer essa daqui para o Natal passado, mas não deu tempo de eu terminá-la. Olha as cores que lindas. Eu preciso terminá-la, tá vendo? Mas é uma ideia bem legal. Se você for fazer apoio para a agulha, você nem precisa fazer colorido na parte de trás. Você pode fazer todo de uma cor só para ter menos trabalho. Essa daqui eu fiz igualzinha, porque eu nem sabia o que eu ia fazer, na verdade, para que eu ia utilizar, mas eu resolvi usar para apoiar as minhas agulhas. A agulha 3,5 milímetros para esse trabalho. E as linhas, você vai precisar de 5 cores diferentes para esse trabalho. Um trabalho legal também para aproveitar restinhos de linha, né? E além das 5 cores, vocês vão precisar de um pedacinho laranja para o bico da coruja. E vocês vão precisar de 2 botões, e aí vocês que sabem também. Se vocês querem botões menores, fica bonitinho, ou botões bem grandões, olha. Tá vendo? Aí depende da cor também, das cores que você utilizar. Se você utilizar cores muito claras, aí é melhor você colocar botões mais escuros. Se você usar cores mais escuras, você pode colocar botões mais claros. E aí você decide como você vai fazer o seu. Então vamos lá. Vou começar fazendo o anel mágico. E 3 correntes. 1, 2, 3, que vai contar como primeiro ponto alto aqui dentro do círculo. E vou fazer mais 7 pontos altos. Então, no total, nós vamos ter 8 pontos altos aqui dentro do círculo. Então, 1, 2, 7. Com aquelas 3 primeiras correntes, eu tenho 8 aqui. Vamos fechar o anel. Lá na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Olha, na terceira dessas 3 que a gente tem aqui. Uma corrente. E vou cortar a linha. E puxar. Agora você vai unir a sua nova cor entre 2 pontos altos, tá? Mas é no corpo do ponto aqui, não é pegando só as 2 alças, não, é no corpo. E uma coisa também que vocês têm que prestar atenção é logo aqui onde você terminou essa primeira cor, cuidado para não introduzir aqui, porque aqui é como se fosse um ponto só, tá vendo? Para você ter os 8 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui é um só. Então você une a sua linha ou depois ou antes desse daqui e não no meio, tá? Eu vou unir aqui bem no seguinte. Vou prender a nova cor na minha agulha. Vou introduzir entre os pontos, como eu expliquei. Vou buscar a linha lá de trás e passar direto, fazer um ponto baixíssimo aqui só para prender a linha aqui onde eu quero. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, que vão ser consideradas o primeiro meio ponto alto, tá? E agora nós vamos colocar um outro meio ponto alto aqui no mesmo. Dá a laçada, introduz, busca lá de trás e passa por dentro das 3 alças. Então temos 2 meio pontos altos aqui, nós vamos fazer 2 meio pontos altos em todos os espaços que a gente tem. Não se esqueça que é entre os pontos, tá? E agora nós temos 16, tá? No fim dessa carreira, 16 meio pontos altos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo lá na segunda, né? Na mais de cima daquelas 2 que nós fizemos. Fechou, faz uma corrente e corta a linha para a gente começar a nossa terceira carreira agora. Agora, para a terceira cor e terceira carreira, nós vamos unir a nova cor pegando só 2 alças aqui, tá na parte de cima mesmo do ponto. Vou unir daquela mesma maneira
prendendo a linha na agulha. Busco lá de trás, passo direto, com ponto baixíssimo, né? Só para prender mesmo a linha aqui. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui neste mesmo que a gente está. Uma corrente e um ponto baixo no seguinte. Uma corrente e um ponto baixo no seguinte. Essa que vai ser a sequência dessa terceira carreira. Tá? Um ponto baixo em cada ponto que a gente tem, com uma correntinha entre eles. Terminando aqui a terceira carreira, ponto baixo, uma corrente. E agora o último, bem onde a gente tem, ó, o nozinho aqui que a gente tinha terminado, né, a verde. Você faz o ponto baixo, uma corrente também para dar o espaçamento, e lá no topo naquele primeiro ponto baixo que você fez nessa carreira, você faz o ponto baixíssimo, uma corrente, e pode cortar a sua linha e puxá-la, que agora nós vamos emendar a outra. Gente, vocês não se preocupam com essas linhas aqui não, porque depois elas vão ficar aqui dentro, né? Então você não precisa ficar arrematando, escondendo, tá? Se você quiser, você pode dar um nozinho aqui, né? De duas em duas você dá um nozinho só para não ter perigo de desmanchar. Isso é uma coisa boa de fazer, tá? Então agora nós vamos emendar a nossa próxima cor. A minha vai ser a cor branca. Novamente, vou prender a linha na agulha. E agora a gente vai emendar, a gente vai unir entre dois pontos baixos que a gente tem no espaço mesmo aqui. Busca lá de trás e passa direto. Faz uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo espaço que você está. Uma corrente e no próximo espaço, dois pontos baixos. 1, 2. Uma corrente, dois pontos baixos. Essa que vai ser a sequência dessa carreira, tá? Dois pontos baixos nos espaços e uma corrente entre eles. Finzinho aqui da quarta carreira, já fiz os dois pontos baixos e uma corrente. Vou fazer os dois pontos baixos no último espaço. Uma corrente também. E vou unir lá no primeiro ponto baixo dessa carreira. Com ponto baixíssimo, uma corrente, e já pode cortar a linha e puxar pra gente. Agora eu vou unir a minha última cor entre dois grupos dos pontos baixos, né? Aqui eu tenho dois pontos baixos, aqui eu tenho dois pontos baixos no espaço mesmo, tá? Busca lá de trás. Uniu, vamos fazer uma corrente que vai equivaler ao primeiro ponto baixo aqui. E vamos fazer mais dois pontos baixos nesse mesmo. Então, nós vamos ficar com 3 pontos baixos agora entre os espaços. Opa, ponto baixo. Não precisa dar a laçada. 1, 2. E agora, no próximo espaço, você também faz 3 pontos baixos. Então, vão ser 3 em todos eles, e agora não tem corrente entre esses pontos baixos, tá? Você vai direto. Nós vamos fazer isso 11 vezes, tá? Aqui já foram 2, vão ser 11 no total. Terminei os 11 grupos aqui. Agora eu vou fazer no próximo espaço 3 pontos altos, no mesmo. 1, 2, 3. No próximo eu vou fazer 2 meio pontos altos. Tira dos 3. 1, 2. No próximo eu vou fazer um ponto baixo. No próximo eu vou fazer 2 meio pontos altos. 1,
2 e no último os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fechar lá no topo. E virar o trabalho. Agora nós vamos começar a fazer as orelhinhas da coruja, né? Que são essas pontinhas aqui, tá vendo? Então, com o trabalho virado, você vai fazer um meio ponto alto, não nesse primeiro bem pertinho da agulha, no próximo. Um meio ponto alto e no mesmo um ponto alto. No seguinte, você vai fazer o ponto alto duplo, dá 2 laçadas, introduz no seguinte e tira de 2 em 2. 1, 2, 3 movimentos. E um ponto alto no mesmo. No próximo, você vai fazer um ponto baixo. E nos próximos 4 também, então vão ser 5 pontos baixos seguidos. Já fiz 2, esse é o terceiro, o quarto e o quinto. Agora nós vamos fazer a outra orelhinha, só que voltando, né? Nós vamos fazer o ponto alto, no mesmo o ponto alto duplo, 2 laçadas. E tira de 2 em 2, um ponto alto no próximo e o meio ponto alto no mesmo. No seguinte, você faz um ponto baixo e no próximo um ponto baixíssimo, uma corrente e pode cortar a sua linha. Agora, você tem que fazer um outro igualzinho a esse, se você quiser dessa forma, né? Os 2 lados iguais. Ou, como eu vou fazer esse aqui, olha, de uma cor só, mas faça a parte de trás da mesma cor. Você fez a última carreira aqui, as 2 últimas carreiras. Tá vendo? Porque aí aqui também, não faça diferente não, senão a emenda aqui fica feia. Termine os 2 lados com a mesma cor de linha, tá? Só que antes da gente fechar a coruja, nós precisamos colocar os olhos, mas antes de colocar os olhos, a gente precisa bordar o bico dela, porque ela fica mais embaixo, tá vendo? Dos olhinhos. Então, com uma agulha de tapeçaria, você borda um triângulo aqui, tá vendo? Olha, pegando aqui no meio do seu trabalho. Você vai fazer um biquinho aqui, assim. Tá vendo? Né? E agora eu vou fazer esse triângulo aqui, olha. Agora é só você dar um nó aqui, para não soltar. Inclusive eu dei um nozinho, tá? Todas as linhas eu fui unindo de 2 em 2. As mais próximas, elas não precisam, você não precisa nem fazer cor com cor mesmo, sabe? Você pega 2 mais próximas aqui, por exemplo, e deixa essas linhas aqui. E agora eu vou pregar os botões. Tá vendo? Vamos lá, fica bonitinho demais. Ah, tem que ver se vai passar aqui. Passou. Vamos lá. Posiciona certinho onde você vai querer. E passa as 2 linhas para trás. Eu vou dar apenas um nó por enquanto, para eu colocar o outro olhinho e ver se vai ficar no lugar que eu quero certinho ou se eu vou precisar mudar. Agora sim, você pode dar um nó nos 2, porque eles estão bem posicionados. Vendo? Se você quiser, você pode pingar um pouquinho de cola para posicioná-los bem certinho também. Cola quente, né? Funciona bem. Pronto, já com as 2 partes prontas,
o bordadinho feito e os olhos presos, você une avesso com avesso, ajeita bem direitinho, posiciona bem certo. Na segunda que a gente faz, você nem precisa cortar a sua linha, porque aí você já vai unir com ela mesma, né? Mas se você tiver cortado, não tem problema, você une aí que isso não é problema. Traz a linha lá de trás, passa para cá, faz uma corrente e vamos unir agora com pontos baixíssimos, passando pelas duas alças aqui e pelas duas do outro também. Traz e passa direto, tá vendo? No próximo ponto a mesma coisa. Então eu vou dar sequência aqui com pontos baixíssimos até chegar na orelhinha aqui, na primeira, que eu vou colocar uma argola aqui para fazer um chaveiro, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser fazer o chaveiro, então, quando você chegar aqui no topo da orelhinha, né, você coloca a argola aqui na agulha e começa o ponto baixíssimo, desculpa, no seguinte, né, passando pelas 4 alças, busca a linha lá de trás, termina o ponto baixíssimo e já põe ela de lado e começa o outro ponto baixíssimo. Aí, bem preso, tá vendo? Fica certinho. Olha lá. E outra coisa, se você quiser rechear mais um pouquinho a sua coruja, você faz isso agora, porque por enquanto a minha só tem os restinhos de linha aqui, né, as pontas. Mas ela já tá até gordinha, mas eu vou colocar um pouquinho mais de fibra. Também, vocês me desculpem, mas eu não sei o nome dessa fibra aí no Brasil, não tenho ideia. E continua fechando normalmente. Pronto, já fiz o último ponto baixíssimo aqui, vou fechar agora lá no primeiro ponto que eu tenho aqui, tá vendo? Vou fechar também com um ponto baixíssimo, fazer uma corrente, cortar a linha e escondê-la. Prontinho, meu chaveiro ficou pronto, achei que ficou uma graça, adorei. Agora eu tenho o porta-agulhas de coruja, chaveiro de coruja e vou criar vergonha na cara e terminar o enfeite de Natal que eu não fiz pro ano passado, mas para esse ano eu prometo que eu vou terminar. Tchau, gente, um grande abraço para vocês, viu?